Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, estudaremos hoje o capítulo 20, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. No estudo anterior, nós vimos que Jesus foi crucificado, morto e depois sepultado. Aqui no capítulo 20 é um capítulo de muita importância porque é o fato mais relevante nesses últimos 2000 anos. Por quê? Porque é a ressurreição do Filho de Deus, é a ressurreição daquele que desceu do céu, chegou à terra como humano e permaneceu durante a sua vida aqui na terra sem pecado, porque ele era humano e ele também era Deus. E ele veio para cumprir a missão do Pai, que era vencer o pecado e a cruz. E quando houvesse a sua morte, ali ele recebia todos os pecados da humanidade e ali era tragado também a morte, pois em Jesus Cristo ele morreu, mas venceu a morte através da sua ressurreição. Então esse fato é de muito importante para todos os cristãos. Aqueles que reconhecem Jesus como Messias, o Filho de Deus que esteve aqui nesse mundo, o Criador dos céus e da terra, o Criador da vida, aquele que dá o fôlego da vida, aquele que é a luz, é aquele que é a água viva, quem bebe dessa água jamais terá sede, é aquele que é o Consolador. Então, a ressurreição de Jesus Cristo, esse fato fenomenal, do poder sobrenatural de Deus, que, amando a humanidade, enviou o seu Filho, enviou o único Filho amado a esse mundo, porque ele amou tanto o mundo que enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. E assim, nós quando observamos, quando nós lemos as Escrituras e observamos a ressurreição de Jesus Cristo, a sua morte e depois a ressurreição, é um momento de alegria, porque a partir do momento que Jesus foi à cruz, ressuscitou, depois de ter sido colocado naquele sepulcro, ali houve a nova comunhão entre o homem e Deus, agora em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós temos a garantia da vida eterna, que é o principal, porque essa vida aqui ela é passageira. Como Jesus disse, é como um vento, é como um soprar de vento, passa rápido, ninguém vê. Mas a vida eterna com Ele, essa não tem preço, mas ela só acontece para aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque Ele, através do seu Espírito, através do Espírito Santo, que Ele envia para todos os que confessam a Jesus como seu Salvador, há a transformação do caráter da pessoa. É o poder sobrenatural, não é de dentro para fora, mas sim de fora para dentro. Isso aí é uma coisa inexplicável, mas em Cristo Jesus tudo é possível, porque Ele é o doador da vida, Ele é o Criador, Ele é aquele também que traz a vida de volta. Portanto, meus irmãos, vamos observar bastante essa passagem aqui do capítulo 20, que é de suma importância. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Correu ela ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava. E lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Aqui, os outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, relatam algumas informações que não estão aqui no Evangelho de João, porque o Evangelho de João ele é mais espiritual, é mais para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus que veio encarnado, habitou entre nós. E nos outros evangelhos, a gente vai ver que várias mulheres foram no primeiro dia da semana, no domingo, foram até o sepulcro, pela madrugada, para levar
os aromas, perfumes, como era uma forma dos judeus, de levar quando um morto estava no sepulcro. E aqui, quando Maria Madalena, quem é Maria Madalena? Maria Madalena é aquela que Jesus expulsou 7 demônios. E ela, ao ser expulsa esses 7 demônios, ela virou uma seguidora de Jesus Cristo. Ela foi convertida. Ela entregou a sua vida ao Senhor Jesus e seguiu. E você vai ver aqui que Jesus, ele vai aparecer para a mulher. Vai aparecer para mulheres em primeiro lugar. Naquela época, as mulheres não tinham uma importância grande para a humanidade, principalmente lá nos judeus. Mulheres e crianças, inclusive até em censo, mulheres e crianças não eram colocadas, não eram contadas. Então aqui, Maria Madalena com as outras mulheres foram até o sepulcro e aqui relata que Maria Madalena, que falou que viu que Jesus não estava mais, o sepulcro estava aberto, a tampa, a porta da entrada. E ela saiu desesperadamente, correndo atrás de falar com o Simão Pedro e também com o discípulo amado de Jesus Cristo. Esse discípulo amado aqui é o próprio João que escreveu esse evangelho, segundo a tradição, e que também ele é primo de Jesus Cristo, sem ser o outro João Batista, que também era primo segundo de Jesus. Então, quando Maria Madalena se dirige até os discípulos, preocupada porque levaram o seu Senhor. Até então, eles não entendiam as Escrituras, porque era necessário que Jesus ressuscitasse. Jesus veio falando durante o seu ministério desses fatos, mas os seus discípulos, as pessoas que seguiam, não lembraram disso, porque não estavam com o Espírito Santo de Deus e não conseguiam discernir. Versículo 3. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobrira a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Ainda não havia compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Aqui, quando a Maria Madalena foi informar ao Simão Pedro que o sepulcro, Jesus não estava mais, eles correram e o outro discípulo, o João, passou à frente de Pedro e viu o sepulcro primeiramente, mas ele não entrou. E aqui diz que Pedro entrou, que Pedro era muito afoito, e quando ele entrou, viu os lençóis, viu o lenço, porque aqui era a mortalha, Eles eram utilizados, esse lenço era utilizado para limpar o suor e também para enrolar a cabeça do morto, Então aqui eles viram esses fatos, mas a gente vai ver aqui na continuação que eles saem e vão para casa. Eles fazem nada, ou seja, eles não lembram de que Jesus tanto falava que era preciso que ele fosse morto, mas que ele ia ressuscitar para a glória de Deus Pai, porque o que Jesus veio a esse mundo foi cumprir a missão do Pai e parar aquela cruz. A gente vai ver aqui que muitas pessoas às vezes procuram Cristo, procuram a sua palavra, mas muitas vezes são dispersas, não prestam atenção no que lê e muitas vezes não compreendem a palavra, porque estão sem discernimento espiritual. Aqui aconteceu com Pedro e com João, mas aqui também a Bíblia diz que João, o outro discípulo, que é o João do Evangelho, ele entrou e creu. Aqui a gente vai ver que o próprio evangelista João, ele já começou a compreender mais ou menos que era necessário que Jesus
fosse ressuscitado. Mas aqui ainda ele estava ainda sem compreender. Continuando no versículo 10. Então os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou chorando junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Olha só, aqui a gente vai ver que os discípulos, Simão Pedro e o João, o outro discípulo, eles voltaram para suas casas, não compreenderam, não tinham discernimento que tanto Jesus falou que ele iria ressuscitar. Sendo que Maria também ficou ali triste, ficou chorando. Aonde levaram o meu Senhor? Também não compreendia ainda, não tinha discernimento. E ela chorando, foi quando ela olhou, levantou a cabeça e olhou e viu 2 anjos. Um estava na cabeceira e o outro do lado dos pés onde Jesus tinha sido sepultado. E ali eles perguntam: mulher, por que choras? Mulher, esse nome naquela época é como se fosse uma senhora, uma senhorita. Era uma forma de tratamento. A gente vê aqui mulher, mas não. Aqui é uma forma de tratamento de que era usado lá entre os judeus. Era um termo suave, era um termo de senhorita, senhora, era um termo agradável, mas a gente aqui acha que tanto Jesus utilizava desses termos também, mulher. Sendo que, quando ela chora, ela diz: levaram meu Senhor. Mas aqui, Jesus aparece, porque quando ela estava olhando e conversando com os anjos, ela se vira e olha para o lado e vê Jesus. Só porque ela não reconhece também Jesus. Ela estava cega de tanto tristeza e também não foi permitido que ela reconhecesse naquele momento. Para você ver, ela vai perguntar, achando que é um jardineiro. Olha só o que é que acontece aqui. Versículo 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Olha só, o mesmo que os anjos perguntaram, Jesus também perguntou a Maria Madalena. Pensando tratar-se do jardineiro, ela perguntou: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com os meus irmãos, que são os discípulos, e dize-lhes: eu volto para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha que coisa interessante aqui, é que a humildade, a simplicidade de Jesus Cristo, mesmo na sua ressurreição, ele apareceu primeiro para uma mulher, né? Então, quem é que acreditar numa mulher? Olha só a simplicidade. Outra, Maria Madalena, quando viu aquele homem falando com ela, que era Jesus, ela não reconheceu, ela achou que era um jardineiro. Olha só a simplicidade de Jesus, comparado com pessoas mais simples, não era com um rei, né? Mas sim com uma pessoa humilde, um jardineiro. Então, Jesus fala com ela, Maria, que é em hebraico, que é um reconhecimento de que, em hebraico e em aramaico, é um reconhecimento de que Jesus ali conhecia Maria Madalena. Aí foi quando Maria reconheceu a voz, ela entendeu, mestre, rabi. Então aqui houve o entendimento, o discernimento, a aparição de Jesus Cristo, que foi ressuscitado,
e que não tinha sido roubado corpo nenhum, mas sim ressuscitado, como a própria profecia, como as escrituras do Antigo Testamento já falava que Jesus viria a esse mundo, iria ser entregue aos gentios pelos seus e que iria ressuscitar e que ia vencer a morte. Foi o que aconteceu. Continuando, Maria Madalena foi e anunciou aos seus discípulos: vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Aqui, quando Jesus fala para Maria Madalena, ele diz: olha, não toque em mim, porque talvez ela quis adorá-lo, nem tocar. Ele disse: não toque, porque ainda eu não fui ao Pai. Então ele falou para que Maria Madalena pudesse avisar aos irmãos, né, que são os discípulos, de que ele tinha ressuscitado e que iria ao encontro deles. E aqui ele diz: olha, diga para eles que eu vou para o meu Deus, o vosso Deus. Depois que ele ascendeu ao Pai, aí ele retorna e começa a passar 40 dias. Ele passa 40 dias junto com os discípulos, junto com muitos irmãos na fé. A Bíblia diz que de uma só vez 500 pessoas na época viram Jesus Cristo ressuscitar. Então aqui já vai começar a aparição de Jesus. Jesus vai começar a orientar os seus discípulos. Aqui a fé em Jesus Cristo é uma coisa inabalável. Aqui você vai ver Maria Madalena, que é uma pecadora que se converteu, e que aqui ela vai levar a mensagem aos seus discípulos sobre a aparição de Jesus Cristo. Mas vamos ver o que acontece com os discípulos. Versículo 19. Chegada a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, e estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhes Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Deus, dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoardes, não estarão perdoados. Olha só, aqui quando Jesus Cristo aparece aos discípulos, eles estavam reunidos em uma casa fechada, com medo dos líderes judaicos, os líderes religiosos que perseguiam os cristãos, perseguiam os discípulos. Então a casa estava fechada e Jesus ressurreto, ele não existia coisa material para ele. Ele atravessou a porta e saiu ao encontro onde os discípulos estavam. Nos outros evangelhos é falado que os discípulos ficaram um pouco preocupados, achando que era um espírito, e Jesus diz: não, olha, eu quero que vocês toquem em mim, e se tiver alguma coisa para comer, me dê alguma coisa aí, tem peixe, tem pão. Nos outros evangelhos é relatado isso. Aqui, quando os discípulos veem, eles vão crer, porque quando Maria Madalena, nos outros evangelhos, é relatado que eles ficaram em dúvida pela palavra de Maria Madalena. Mas aqui você vê que Jesus diz: ó, paz esteja convosco. Essa paz é a paz que todos nós cristãos temos que tratar uns com os outros. A paz esteja contigo, porque a paz de Jesus Cristo é uma paz que excede todo o entendimento, é uma paz que esse mundo não dá, mas é uma paz espiritual, uma paz que vem de Deus. E aqui Jesus, mais uma vez, fala para eles duas vezes sobre essa paz. E aqui a Bíblia também relata que houve alegria por parte dos discípulos. Jesus dizia para eles: olha, vocês irão sofrer. Lembra nos capítulos anteriores, quando ele disse que a dor que eles iam ter é como se fosse uma dor de parto, mas depois vocês iriam se alegrar. E aqui eles se alegram. Aqui é uma alegria que é diferente do que o mundo oferece. Essa alegria aqui é uma alegria que vem de Deus, é eterna, né?
É diferente de felicidade, que felicidade é uma coisa passageira, mas a alegria não, ela permanece. A alegria em Jesus Cristo, a alegria de estar em Cristo, é uma alegria que só os cristãos que estão em entendimento, que estão em comunhão com Deus, conseguem ter essa paz. É uma alegria que nada faz com que a pessoa possa ficar desesperada. E ele fala ainda a questão da perdão dos pecados. Ele diz, olha, do perdão dos pecados. Vocês, a partir de agora, vocês serão meus seguidores. Eu vou voltar ao Pai, mas eu vou instruir vocês, que vocês agora que vão levar o meu evangelho. Vocês agora serão os discípulos que levarão a mensagem da salvação em todos os confins da terra. E foi o que aconteceu. A partir de agora, os discípulos vão sofrer a perseguição, conforme Jesus tinha dito, que o mundo odeia Jesus e também odeia aqueles seus seguidores. E aqui vai acontecer um martírio, muitas mortes de discípulos por causa do nome de Jesus, conforme Jesus tinha previsto. Jesus aparece a Tomé. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando apareceu Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser ali o dedo e não puser a mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias mais tarde estavam de novo os discípulos dentro de casa e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então disse a Tomé, Jesus disse para Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estenda a tua mão e coloque-a no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viste, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui quando Tomé é avisado aos discípulos de que Jesus tinha aparecido, ele não acreditou não. Ele só acredita vendo. Ou seja, é aquela pessoa que tem dúvida, é aquela pessoa que está com o coração muitas vezes pensando no mundo. Essa pessoa ela é difícil de crer, ela está com o coração de pedra. Por mais que ela possa alguém falar, ela não quer crer. Assim acontece com muitas pessoas. E é só mesmo o Espírito Santo de Deus, é só mesmo o poder sobrenatural que transforma a vida de uma pessoa. A pessoa por si só, ela não consegue agradar a Deus, ela não consegue fazer as coisas que agradam a Deus. Por quê? Porque o poder vem de fora, é um poder sobrenatural de Deus. Aqui quando Tomé não acreditava, só se visse, aconteceu que passaram 8 dias, ou seja, desses 8 dias Jesus não apareceu. Então Tomé deve ter ficado preocupado, né? Por que ele não aparece para mim? Mas aqui a Bíblia fala que ele apareceu novamente, Jesus, onde os discípulos estavam reunidos e portas fechadas. E ali Jesus entrou e ao mesmo tempo falou para Tomé, porque sabia que Tomé não acreditava, não cria que ele tinha ressuscitado. Mas aí quando Jesus chama: vem aqui, toca em mim. Toca, eu sou espírito, não, eu estou aqui ressuscitado, toca em mim para tu ver os cravos, como tu querias ver. E ali ele prostra-se ao chão e fala: Senhor meu, Senhor Deus meu. Ou seja, aqui Tomé acreditou, creu que Jesus é Deus também, que Jesus é o Filho de Deus. Então aqui houve a manifestação da divindade de Jesus, pois aquele que estava incrédulo, aquele que não acreditava, viu e creu. E Jesus diz: felizes são aqueles, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram em mim. Assim somos nós,
que há 2000 anos atrás Jesus apareceu aos discípulos, veio a esse mundo, foi crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou, e a gente crê, nós cremos sem ter visto Jesus, mas porque o poder sobrenatural de Deus, através do Espírito Santo, nos transforma e faz com que a gente creia que Jesus veio a esse mundo, ressuscitou e que hoje está na glória com Deus Pai, intercedendo por nós. Então, todos aqueles são chamados agora filhos de Deus, todos os que creem. E aqui, a gente vai ver que quando Jesus sopra o seu Espírito nos discípulos, é justamente uma preparação para o que vai acontecer na descida do Espírito Santo lá em Pentecostes, quando pouco tempo depois da ascensão, antes da ascensão de Jesus, pouco tempo depois que Jesus falou para os discípulos que eles permanecessem em Jerusalém, porque ele iria enviar, assim que ele chegasse no céu, ele ia enviar o Espírito Santo de Deus, e foi o que aconteceu, a gente vai ver lá na frente. Então, meus irmãos, aqui a gente vai ver que a gente tem que crer. E aí muitas pessoas que não creem em Jesus Cristo, as pessoas que não creem no poder da ressurreição, as pessoas que elas têm que observar para elas têm que ver que Jesus Cristo é o Criador, é o que dá a vida, é aquele que dá a vida e também tira a vida, é aquele que dá a vida eterna. E portanto, meus irmãos, procuremos andar nessa paz que excede todo o entendimento. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Pai. Te pedimos que muitas pessoas, Pai, que ainda não te conhecem, possam ser tocadas pelo teu Santo Espírito, Pai, para crer na tua ressurreição, crer que tu vieste a esse mundo para nos dar a vida eterna, Pai, e em abundância, Pai. Toca no coração dessas pessoas, ó Pai, e que teu Santo Espírito passe a habitar para que todos creiam e acreditem na vida eterna em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém.